Bom, pessoal, estamos de volta agora nessa nossa segunda parte. Nessa programação da tarde, a gente vai começar com 3 palestras inspiracionais e, na sequência, a construção coletiva aí de todas as discussões que foram feitas nos casos. A gente tinha previsto um café agora, depois dessas palestras, mas a gente decidiu que será servido no final do evento, porque aí a gente consegue terminar mais cedo e aí, quem quiser, fica até mais tarde. Enfim, a gente pode... Então, vamos lá. Teremos essas 3 palestras de pessoas referência no setor de inovação social, com falas inspiracionais no intuito de potencializar o campo de inovação social. Então, eu convido agora para a primeira fala a Mirela Domenici, diretora da Choca Brasil, jornalista de formação. Ela cofundou a Minibus Media, uma iniciativa de jornalismo participativo para cidadãos locais produzirem e compartilharem suas próprias notícias. Como intraempreendedora, Mirela trabalhou na organização como a Rede da Maré e a Street Football World, ambos da Choca Fellow. Seja bem-vinda, Mirela. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da Choca, né, que se confunde com o campo do empreendedorismo social no mundo todo e aqui no Brasil. E para falar como que a gente começou a identificar essas pessoas inovadoras sociais e esses inovadores sociais no mundo todo, é um processo que começou há muito tempo, mas que hoje a gente ainda continua fazendo, e acho que dá um pouco de detalhes que a gente pode discutir um pouco mais tarde aqui, que são muito válidos ainda, até hoje. Então, a Choca ela foi criada há 38 anos para tentar identificar essas pessoas que eram as mais inovadoras na sociedade, que tinham um perfil muito empreendedor, mas que queriam mudar a sociedade para melhor. O foco principal era mudar a sociedade, não gerar um lucro financeiro. A Choca começou a identificando essas pessoas na Índia, e o segundo país que a gente começou a fazer essa identificação dessas pessoas foi no Brasil, isso há 32 anos atrás. Então, o Brasil tem um papel também muito importante assim, no campo da inovação social e do empreendedorismo social no mundo todo, porque, quando a gente começou a identificar essas pessoas inovadoras aqui no país, foi muito um momento histórico, né, de redemocratização, e que a Choca teve um papel muito importante, porque a gente financiava essas pessoas com bolsa. Então, essas pessoas elas tinham 3 anos da vida dela para se dedicar integralmente ao trabalho delas de transformação social, com o objetivo de potencializar essa transformação. E isso, assim, quando a gente fala em potencializar inovadores e inovadoras sociais, eu acho que é válido muito até hoje, né? Quando a gente pensa como que a gente pode acelerar essas mudanças sociais e potencializar esses inovadores sociais. Acho que a gente tem que pensar também nos recursos que a gente destina para essas pessoas, e recursos livres, para que essas pessoas possam ter o tempo de dedicação para investir nessa ideia inovadora, e para que elas possam também trabalhar em rede e serem mentoradas e se conectarem com movimentos dentro do seu país, na sua comunidade e com outros países e outras pessoas. E foi isso que a Choca começou a fazer e faz até hoje, no mundo todo. Então, a gente tem, hoje, mais de 3.500 empreendedores e empreendedoras sociais reconhecidos no mundo todo, em mais de 85 países. A gente também começou a reconhecer escolas transformadoras, e também a gente atua com líderes do setor privado, líderes empresariais que acreditam muito nesse setor e fazem parte desse nosso ecossistema. Tudo isso para falar que o movimento de potencializar inovadoras e inovadores sociais não se faz sozinho, se faz no coletivo e com muitas alianças. Hoje, no Brasil, a gente tem 385 empreendedores sociais e empreendedoras reconhecidos pela Choca. Então, são pessoas com perfis muito distintos, né? Desde a Diane Souza, que é a nossa empreendedora social mais nova, ela tem 26 anos, foi reconhecida esse ano, é lá do Maranhão.
até o Rodrigo Baggio, que já foi reconhecido há muito mais tempo. A gente tem o Beto Ricardo, que foi um dos primeiros empreendedores sociais a ser reconhecido no Brasil e trouxe o conceito socioambiental. A gente tem a Sueli Carneiro, que criou o Instituto Guelé 10 e foi a primeira pessoa que começou a trabalhar a questão do feminismo negro no Brasil, e é uma pauta que é muito importante na sociedade até hoje. Então, são pessoas que são inovadoras sociais e que o seu trabalho foi potencializado porque teve gente que acreditou nessas pessoas. E isso acho que é válido até hoje. Com essas pessoas, a gente aprendeu que, com o trabalho delas, elas foram criando redes e novos pensamentos críticos em outras pessoas com as quais elas se relacionavam, com as quais elas trabalhavam. E, a partir daí, a gente aprendeu que todo mundo pode ser um agente de transformação social positiva. Então, os nossos empreendedores e empreendedoras ensinaram isso para a gente. Com isso, a visão da Choca, de 14 anos para cá, mudou. E isso também coloca uma responsabilidade e uma oportunidade em cada um de nós, como indivíduo. O que isso quer dizer? A Choca percebeu que, se a gente começar a trabalhar a empatia na infância, a gente vai conseguir que os jovens se reconheçam como agentes de transformação social. E, quando eles chegam na fase adulta, eles comecem a trabalhar num esquema de equipes mais colaborativos. E essa é a semente para a inovação social. Então, eu acho que aqui a reflexão que eu trago para vocês é que todo mundo pode potencializar a inovação social. Todo mundo pode potencializar inovadores e inovadoras sociais. A responsabilidade está em cada um. Como que a gente está criando nossos filhos, nossas filhas? Quais são as oportunidades que a gente dá para as nossas crianças, para as crianças com as quais a gente convive, de desenvolver a empatia? Como que a gente está olhando para a nossa juventude? Então, eu acho que isso passa muito mais por cada indivíduo e como que a gente está se posicionando na sociedade. Essa é uma lógica que a Choca vem trabalhando e busca potencializar cada vez mais para que a inovação social seja uma realidade, significando que todo mundo pode ter, desde que tenha oportunidades para desenvolver habilidades transformadoras, pode ser uma pessoa inovadora social, pode ser uma pessoa que tenha criatividade para trazer respostas para a sociedade, com autonomia. Que é isso, o que a gente quer? É potencializar inovadoras e inovadores para reinventar o desenvolvimento social com autonomia. Eu acho que, assim, quando a gente trabalha tudo aquilo que eu falei antes, essa que é a grande chave para a gente potencializar inovadores e inovadoras sociais. E com quem que a gente pode fazer isso? A gente pode e deve fazer isso com o governo, com o terceiro setor e com a iniciativa privada. Quando a gente fala de governo, a gente está falando em políticas públicas. A gente fala que o governo tem que investir em educação básica de qualidade, porque é na escola que as crianças têm espaços para desenvolver a empatia. A gente fala também que as universidades têm um papel muito importante, porque é nas universidades que podem nascer centros de inovação, que as pessoas podem criar e potencializar essas inovações. A gente fala também de algumas iniciativas que têm que ser criadas e potencializadas para que essas inovações elas se tornem cada vez mais amplas e tenham a capacidade de ter escala. Outro dia eu estava numa reunião que foi super interessante, na ADESAMPA, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. E eles estão com um projeto muito interessante com aceleradoras da periferia, Aliança Empreendedora, para criar toda uma metodologia de como acelerar projetos de periferia com uma linguagem de periferia. Então, como traduzir o que é um pitch
é uma apresentação, né? Então, como traduzir essas linguagens que são usadas hoje no universo de inovação para uma linguagem acessível para quem não está nesse universo de inovação? Como que a gente pode fazer isso? E acho que o governo tem um papel muito importante e primordial. O terceiro setor é o universo em que a gente pode testar essas inovações, a gente pode alimentar as redes e criar esses movimentos. E a iniciativa privada ela tem também um papel muito importante de financiar essas inovações, essas pessoas inovadoras. E, quando eu falo em financiamento, acho que também é muito importante a gente pensar nesse capital livre, né? Não um capital rubricado, em que tenha muitas contrapartidas envolvidas, mas aquela aposta de que a inovação ela é possível e que a pessoa ela tem a capacidade de inovar e criar. E eu acho que a grande tendência agora é muito mais a cocriação, né? É sentar junto, é pegar o governo, o terceiro setor, a iniciativa privada para sentarem juntos, para pensar em inovação social, para pensar em como potencializar a inovação social. Mas a grande questão é o seguinte: a gente não faz inovação social sem as pessoas. E eu acho que a inovação social está onde as questões sociais estão. Então, a gente tem que sair daqui, a gente tem que ir para lá. A gente tem que acreditar que essas pessoas que estão na periferia, nas favelas, elas não são só beneficiárias de inovação social, elas são protagonistas. Eu acho que a gente tem que mudar a chave e acreditar nisso e dar essas oportunidades para essas pessoas estarem nesse palco, em outros palcos, virem para o centro, falar, mas também criar no seu lugar, onde elas vivem. Fazer com que o dinheiro chegue lá, para que elas possam criar e inovar lá. Eu acho que essa é a grande questão de potencializar inovação social no Brasil. É a gente mudar a cor da inovação social. Né? Vamos olhar aqui. O auditório não reflete o Brasil. Né? Então, vamos inverter isso. Eu acho que assim a gente vai mudar a cara da inovação social e potencializar a inovação social. Aqui é um grande exemplo de uma inovadora social, que eu sou super fã, que é a Adriana Barbosa, da Feira Preta, que, depois do encontro do Afrolab, que é um encontro que ela faz para potencializar inovadores sociais da periferia. E ela me contou outro dia que ela fez um Afrolab lá em Recife, no Porto Digital, e me falou o seguinte: gente, eu fui lá no Porto Digital, as pessoas não... Estou passando, né? Mas vou acabar. As pessoas não sabiam que elas podiam usar esse aparelho público que estava aqui. Elas não sabiam que elas podiam vir aqui e usar uma impressora 3D. Então, é isso. É a gente se abrir para além das nossas fronteiras e pensar que todo mundo pode ser um inovador social, uma inovadora social, e não apenas olhar o outro como um simples beneficiário. Aqui é o Tião, do CERTA. Ele é empreendedor social Ashoka, lá da Caatinga. Vou passar rápido. Aqui é um exemplo também da Diane Souza, que é uma jovem empreendedora social que criou essa quadra, e ela já exportou essa tecnologia social até para o Azerbaijão. E o que é legal é porque é uma coisa super simples, mas foi o jeito dela que ela pensou. Não, a gente tem direito à prática do esporte seguro e inclusivo. Então, vou demarcar meu território. Eu tenho direito à cidade. Eu estou numa comunidade quilombola, eu tenho direito aqui a esse espaço para a criança. Então, é isso. Potencializar inovadores sociais é deixar a mente solta. É liberdade. Essa aqui é uma foto também, mas a gente não pode esquecer que as comunidades tradicionais também têm um grande potencial de inovar. E é isso, meu contato. Eu deixei aqui uma foto, está fugindo um pouco do layout, o pessoal lá me ajudou. Inovamos no layout, que é uma foto assim, que eu gosto muito, de um projeto pessoal meu, não tem nada a ver com a Ashoka, em Angola,
que mostra muito o que eu acho que tem a ver com o que é inovar e dar oportunidade, né? Um menino numa cadeira, que acho que é uma reflexão, assim, né? Como que a gente pode dar oportunidades iguais para as pessoas, né? Equilibrando as diferenças que existem. Então, eu deixo vocês com essa reflexão e espero muito que daqui, no curto prazo, não só aqui, como em outros lugares, a gente inverta a lógica, inverta o público, que a gente tenha outras pessoas falando aqui também, não desmerecendo ninguém, né? Claro, mas só entendendo a lógica de que a gente precisa ouvir novas vozes e potencializar as periferias, as pessoas que são também protagonistas e inovadoras sociais. É isso.